Está no ar, Doutor São Paulo. Boa, Cezão! Grande César Filho igual César Filho. Essa chamada sensacional é do César Filho. Uma grande voz padrão, a voz do igual César Filho. Nós estamos aqui, iguais. Alô, iguais! Eis-me aqui. Eu estou aqui depois do jogo. É o famoso quadro Depois do Jogo, que o Doutor São Paulo vai fazer aqui depois de todo o jogo do DRest. E que jogo foi esse, hein, iguais? Que jogo foi esse, iguais? Eu tava vendo no meu telão, eu tava lá ao lado de muitos iguais e eu cantei a bola antes. Que me desculpe o Linense, Clube Atlético Linense, de tantas e tantas tradições. Linense, foi lá em Lins que começou o Fiore Giliotti, o saudoso Fiore Giliotti, esse narrador extraordinário do rádio brasileiro. Foi lá em Lins, nesse mesmo Linense, que começou o Leivinha. Leivinha foi um dos maiores pontas de lança da história do futebol. Jogou um pouquinho no São Paulo também. Agora, que me perdoe o Linense. O São Paulo entrar no 4-5-1 para enfrentar o Linense, é brincadeira. E eu venho falando isso há muito tempo. Quem me ouve sabe disso, não é? O São Paulo entrou em campo para enfrentar o Clube Atlético Linense, que luta para não cair no Campeonato Paulista, para jogar no 4-5-1. E o São Paulo vem fazendo isso, e faz tempo iguais. O São Paulo vem desde que o Balsa sumiu, jogando no 4-5-1. O São Paulo entrou com Denis, Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Carlinhos, 4 na defesa, Hudson e Thiago Mendes, 2 volantes, Ganso, Daniel e Michel, mais 3 meias, fazendo 5 no meio campo, e deixando o Caleri sozinho lá na frente. Ora, para jogar assim, você tem que ter essa tática muito bem treinada. Você tem que colocar os 2 volantes marcando, e tem que colocar os 3 meias para chegarem perto do atacante. Um meia pelo lado direito, e esse meia era o Thiago Mendes, um meia pelo lado esquerdo, que era o Daniel, e o Ganso entrando mais pelo meio. Mas o São Paulo não consegue fazer valer essa tática. Nós temos um adversário aí que joga assim. Tem muita gente que joga assim na Europa. Mas o treinamento é específico. Quando o time ataca, os 2 meias abrem pelos flancos. E o meia, que é o verdadeiro armador, encosta no atacante. Mas a gente não vê acontecer isso com o São Paulo. Esse esquema não dá certo com o São Paulo. Os jogadores não fazem aquilo que deveriam fazer. Ou então o Balsa treina mal o time. Mas é imperdoável jogar nesse sistema contra o Linense, eu repito, que estava lá para não cair. O Linense está no Campeonato Paulista para não cair. Basta ver a folha de pagamentos do Linense e a folha de pagamento do São Paulo. A diferença é astronômica. Então não dá para entender o São Paulo jogando nesse esquema. E foi assim que o São Paulo jogou o primeiro tempo todo. Jogou o primeiro tempo todo, não deu um chute sequer no gol, nenhum. Vão dizer, mas o São Paulo perdeu o pênalti no primeiro tempo. De fato, perdeu. O Michel Bastos fez aquela jogada, deu para o Bruno entrou pela direita, foi derrubado, pênalti claro. E o Michel deslocou o goleiro, bateu na trave a bola. Mas o Linense perdeu a maior chance do jogo, porque o seu Maicon foi lá na frente e deixou um boqueirão atrás, e o Linense entrou como quis por ali, e o atacante só não fez o gol porque chutou em cima do Denis. Então foi justo o placar no primeiro tempo, com o São Paulo povoando o meio-campo, o Linense jogando todo atrás, e a bola não saía dali do meio-campo. O São Paulo, mais uma vez, atuando na base do Belo Antônio. O Belo Antônio faz pra cá, toca pra lá, toca pra cá, mas o Belo Antônio não faz gol. E foi assim. Foi assim o primeiro tempo, placar justo, 0-0. E eu cantei a bola aqui, iguais. Eu tava lá no meu telão, tava vendo o jogo, ao lado de muitos iguais. E eu disse o seguinte, olha, o São Paulo tá jogando uma bolinha desse tamanhozinho aqui, ó. Estão vendo aí? É desse tamanhozinho aqui a bolinha que o São Paulo estava jogando no primeiro tempo. Tá vendo? Essa aqui é a bolinha do meu neto, Miguelito. É essa bolinha que o São Paulo jogou no primeiro tempo. Então, eu disse o seguinte, quer apostar que Patum Balsa vai fazer 3 substituições? Kelvin, Allan Kardec e Lucas Fernandes? E que vai tirar um dos volantes, e que vai tirar o Daniel,
e que vai tirar depois, no fim do jogo, outro volante para pôr o Allan Kardec? Foi isso que eu disse. E teve gente que disse, bom, o senhor, doutor São Paulo, o senhor não é um profeta. Eu disse, então vamos pagar para ver. Né? E o São Paulo voltou no segundo tempo no mesmo esquema. E o Balsa vai insistindo, ele é muito ortodoxo. Então o São Paulo continuou no 4-5-1, o Linense voltou ainda mais atrás para não tomar o gol do São Paulo, porque o 0-0 estava ótimo, né? E ficou lá atrás. E o São Paulo toca para lá, toca para cá, toca para lá, toca para cá, e a bolinha ficou menor do que essa ainda. Né? O São Paulo jogou 10 minutos, marcando pressão, e depois desistiu. Continuou tocando para lá, tocando para cá, tocando para lá, tocando para lá. Né? Até que aos 15 minutos de jogo, El Paton fez o quê? Colocou o Kelvin e tirou o Daniel, assim como eu previra. E depois, aos 27, né, ele colocou o Allan Kardec. Aí eu disse, bom, ele vai agora tirar um volante para que o São Paulo jogue pelo menos com 2 atacantes. Ah, não! O Paton tirou o Caleri e colocou o Kardec, 6 por meia dúzia, 9 por 9. Né? Então ele tirou um centroavante e colocou outro. O Kardec continuou sozinho lá na frente, com os 5 homens, com os 5 homens no meio do campo, e ele sozinho na área. E depois, para completar as minhas previsões, não é? O que ele fez? Ele colocou o Lucas Fernandes. No lugar de quem? Do Thiago Mendes. Conforme eu previra, mas devia ter tirado o Hudson, porque o Hudson era o volante de contenção. O Thiago até que estava chegando um pouquinho mais à frente. Então fez tudo errado, El Paton. E o São Paulo acabou tomando o gol. Como castigo, quase no fim do jogo, numa bola, né? Uma bola fortuita, o atacante do Linense atirou do meio da rua, o Denis estava adiantado e a bola caiu lá dentro do gol e o São Paulo tomou um gol. E como é que o São Paulo reagiu? Reagiu no desespero. Eu queria saber o seguinte, será que o São Paulo treina cruzamentos? Será que o São Paulo treina chutes a gol? Os cruzamentos dos laterais do São Paulo são todos equivocados. Os cruzamentos dos meias do São Paulo atravessam a área e caem do outro lado. É uma coisa impressionante. Será que o São Paulo treina pênalti? O São Paulo perdeu outro pênalti. Outro dia o Caleri perdeu um. O Thiago, o mesmo Michel Bastos, já tinha perdido outro também. O Ganso perdeu também no último jogo. Então é um negócio de louco. Será que custa alguma coisa treinar pênalti? E dizem o seguinte, ah não, pênalti é loteria. Não é não, pênalti não é loteria, pênalti é treino. Então, não custa nada, acabou o jogo, coloca todo mundo lá para bater pênalti, até aprender. O São Paulo não sabe bater pênalti, já perdeu 10, 20 oportunidades aí nos últimos jogos. E a situação do São Paulo já é feia no campeonato. O São Paulo já é o segundo, o Audax tomou a dianteira hoje. O São Paulo no grupo ficou segundo agora. Vai ter que lutar. Joga o próximo jogo no Morumbi contra o Oeste. É um jogo para ganhar, mas do jeito que vem jogando, será que El Paton vai colocar o São Paulo de novo no 4-5-1 para enfrentar o Oeste? Bom, então empatamos no fim do jogo, na Bacia das Almas. O São Paulo empatou na Bacia das Almas, jogando uma bolinha desse tamanhozinho aqui, com gol de Kelvin. Quem diria? Né? Então o São Paulo fez um gol, repito aqui, um gol na Bacia das Almas, com as calças na mão, para empatar contra o Linense. E não era campo neutro não, iguais. São Paulo jogou praticamente em casa, porque havia mais de 10 mil São Paulinos lá em Rio Preto. Então, dentre eles, Evandro Rossetti, meu igual Evandro Rossetti, devia estar lá, torcendo pelo Diarest. Então, iguais, o que eu tenho a dizer depois do jogo é o seguinte, o São Paulo foi muito mal. O São Paulo vem muito mal no campeonato. O São Paulo vai fazer mais um treino contra o Oeste nesse Paulistinha. Aliás, que Paulistinha é esse? Não acaba nunca. Essa primeira fase não acaba nunca. Eu nunca vi um campeonato paulista tão desinteressante. Não termina nunca. Né? Depois é que vem agora outra fase, que vão sobrar ainda 8. Uma coisa muito mal feita, mal organizada. Um campeonato inacabável. Mas o São Paulo tem o último treino contra o Oeste, precisa ganhar para se colocar no Campeonato Paulista e principalmente precisa ganhar porque joga na quarta-feira contra esse Trujilhanos, que é o saco de pancadas da Copa Libertadores da América. E se o São Paulo derrapar diante do Trujilhanos aqui,
adeus Libertadores. É na outra quarta. Então o jogo de sábado contra o Oeste, o São Paulo tem que ganhar e ganhar bem, para se refazer animicamente para o jogo de quarta-feira, no Morumbi, da Copa Libertadores da América. E eu não vejo como, hein, Paton? Jogando nesse 4-5-1, o São Paulo não vai a lugar nenhum. Essa sua tática, não tá dando certo, não. Há grandes defensores de duelo del Paton, de Paton Balsa. Mas eu tô perdendo a paciência. Sinceramente, tô perdendo a paciência. O Paton Balsa entra para perder ou para empatar. Time que joga com 4-5-1 contra os pequenos no Campeonato Paulista, não chega longe na Libertadores, não. Então é isso que eu tinha para dizer depois desse jogo melancólico. São Paulo 1, Linense 1. Em casa, porque o São Paulo jogou em casa. Um empate na Bacia das Almas, nos acréscimos. Foi lamentável. O que fazer? Paton, abre o olho, Paton. Abre o olho. Paz, meus iguais. Eu te proponho, ó meu São Paulo, amar-te sempre assim.